Olá, eu sou o professor Ângelo Cortelazzo. Essa é a nossa aula de número 3 da disciplina Células e Tecidos do curso de licenciatura em Biologia da Univesp. Hoje nós vamos falar sobre proteínas e ácidos nucleicos, que são os dois grupos de macromoléculas que também contribuem para a composição da célula. Já tínhamos visto carboidratos e lipídios e hoje então proteínas e ácidos nucleicos. Começamos com proteína. Proteína é um polímero, né, formado por aminoácidos, mas não qualquer aminoácido, por alfa-aminoácidos e que exerce algum papel biológico, né? Eu posso polimerizar aminoácidos e ter um polipeptídeo, nós vamos ver isso já já, mas que sem função biológica acaba se comportando como uma macromolécula, mas não uma macromolécula proteica, tá? Vejam, bom, as proteínas são importantíssimas em termos de matéria seca. Elas representam aí cerca de 50% da nossa matéria seca, tirando a água, né? O que sobra, metade é proteína, né? E elas têm, então, a formação com monômeros, né, perdão, de aminoácidos, e aminoácido, o próprio nome está dizendo, tem uma função amina e uma função ácido na mesma molécula. Vejam aqui a fórmula. Então, aqui a função ácido, C-O-OH, e a função amina, CNH2. E sempre o grupamento amina está posicionado no segundo carbono, quer dizer, no carbono adjacente à carboxila, né? O segundo carbono também recebe o nome de alfa, o terceiro beta, gama, delta, etc. Tá? Então, as proteínas são sempre alfa-aminoácidos. R é um radical, que pode ser hidrogênio, pode ser um carbono, pode ser um grupamento de carbonos ou outros radicais, um benzeno, coisas que o valham, e é isso que diferencia um aminoácido do outro. Tá? Os aminoácidos têm um caráter anfótero. O que é caráter anfótero? Vamos lá. Em solução, os aminoácidos têm estruturas eletricamente diferenciadas em função do pH do meio. Então vamos imaginar uma solução ácida com pH bastante baixo. Num pH bastante baixo, há muitos prótons e, portanto, tanto a carboxila quanto a amina estão protonadas, né? Então, carboxila protonada, amina protonada. À medida que eu aumento o pH, eu diminuo, eu retiro prótons do meio e, portanto, os prótons, né, tendem a sair primeiramente do grupo carboxila e a carboxila, então, fica desprotonada, fica negativada, como vimos anteriormente, já a partir de pH 2, 2,5, mais da metade delas, né? E a amina continua protonada. Notem que, em termos elétricos, eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, né? Então, carboxila desprotonada, amina protonada. E, finalmente, se eu continuo aumentando o pH, quer dizer, diminuindo os prótons, esse próton do radical amina acaba saindo também. Então, em pH alto, eu tenho tanto a carboxila quanto a amina desprotonadas. Em termos elétricos, vejam que interessante. Em pH baixo, a carga elétrica de um aminoácido é positiva. Por quê? Aqui está neutro e aqui tem um próton a mais. pH em torno de 6, 7, que é mais ou menos o pH do interior da célula, eu tenho uma carga elétrica neutra, porque eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Este ponto é chamado ponto isoelétrico, quer dizer, mesma carga, quer dizer, carga nula, né? A somatória das cargas é zero. E, finalmente, em pH mais alto, a carga elétrica fica negativa por causa desta carboxila que está desprotonada. Um composto que pode ser ora positivo, ora negativo, recebe o nome de composto anfótero. Essa característica dos aminoácidos é extremamente importante porque ela vai ser herdada pelas proteínas, já que estas são formadas por aminoácidos. Tá? Os aminoácidos proteicos são 20 diferentes aminoácidos que a gente consegue sintetizar para fazer uma proteína. Nós vamos ver isso mais para frente, nos ribossomos e tal. E os 20 aminoácidos, alguns deles nós não conseguimos fabricar, nós animais, né? E 8 deles, por isso, são chamados de essenciais. Ou eu me alimento deles, ou eu não consigo tê-los na minha estrutura. Tá? E essa deficiência
de aminoácido, pode ser algo que cause alguma patologia, alguma doença, né? Bom, os 8 aminoácidos essenciais são esses aqui: valina, leucina, isoleucina, triptofano, fenilalanina e metionina, treonina e lisina. Vejam que eu escrevo o nome por extenso, mas eu tenho um código de 3 letras, né, que representa o aminoácido, e tem o código de uma letra, que também os representa. Quando eu vou sequenciar os aminoácidos que têm uma proteína, esses códigos são muito importantes, porque eliminam, né? Imagina escrever por extenso o nome de 600, 700 aminoácidos numa estrutura de proteína, né? Notem que o grupo R aqui é formado basicamente por hidrogênio e carbono, então são grupos R apolares. Aqui eu tenho uma hidroxila, então é um grupo R polar. E aqui eu tenho, além da carga elétrica da amina e da carboxila, uma outra amina com uma outra carga elétrica positiva, o que dá característica diferente para a lisina com relação aos outros. Os aminoácidos não essenciais, quer dizer, que a gente consegue sintetizar, são, portanto, em número de 12, e também agrupados aí em grupos R formados por hidrogênio e carbono, apolares, né? Glicina, alanina, prolina e cisteína. Grupos R polares, com oxigênio, nitrogênio, etc. Serina, tirosina, asparagina e glutamina. Outro grupo amina no grupo R, arginina e histidina. E outro grupo carboxila no grupo R, aspartato e glutamato. Veja, uma apresentação rápida. Obviamente, eu quero que vocês distingam que é uma função aminoácido, mas, obviamente, não há sentido em ter decoradas essas estruturas, né? As estruturas estão disponíveis em qualquer livro aí de bioquímica, de biologia celular, de química mesmo, etc. Então, grupos R apolares, polares, grupos amina e grupos carboxila, além da função aminoácido. E aí estão os 20 aminoácidos que fazem parte das proteínas. Os aminoácidos se ligam, então, os monômeros, para formar dímeros, ou depois trímeros, tetrâmeros, polímeros, né? E a ligação se dá entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do outro aminoácido. Adivinha, com uma chance, o que pode ser formado nessa polimerização, que não por acaso está em amarelo? H2O. E junto que sobrou. Então, vamos lá. Juntei alanina com glicina. Alanina, glicina, uma outra forma de representar. Aqui uma porção que tem uma amina e aqui uma porção com carboxila. Notem que isso continua aminoácido, né? Nas pontas vai sempre sobrar uma amina de um lado e uma carboxila do outro. A ligação peptídica está aqui, representada, e fica sempre C dupla O traço NH, outro aminoácido. C dupla O traço NH, outro aminoácido, e assim sucessivamente, formando então um polipeptídeo, peptídeo porque a ligação é chamada peptídica, né? Que são então os polímeros dos aminoácidos. A estrutura das proteínas, primeiro, para eu desvendar a estrutura, eu tenho que saber qual é a sequência de aminoácidos que essa proteína contém. E essa estrutura é chamada estrutura primária, sequência de aminoácidos que formam a cadeia proteica. Então, por exemplo, aqui uma proteína com a carboxila de um lado, a amina do outro, né? E aqui valina, glutamina, lisina, leucina, aspartato, etc. Alanina, histidina, glicina, alanina, glicina, glutamato, na outra extremidade. Aqui pode ter centenas de aminoácidos. Uma proteína tem normalmente 500, 300 a 600 aminoácidos, é bastante comum nas estruturas de proteína. Notem que sempre tem uma estrutura com carboxila de um lado, amina de outro. Essa estrutura é chamada de porção ou ponta amino-terminal e ponta carboxi ou C-terminal. Tá? Toda proteína tem, exceto uma proteína cíclica, né? Porque aí essas duas pontas se juntam e desaparecem esses grupamentos. Tá? Estrutura secundária seriam as interações por ligações de hidrogênio que ocorrem entre a dupla O de uma ligação peptídica e o hidrogênio de uma outra ligação peptídica. Tá? E essa
estrutura, então, secundária, ela pode ser representada de duas formas, ou em termos de hélice. E aqui eu tenho, olha, NHO, aqui uma ligação de hidrogênio, outra. Isso vai amarrando a estrutura na forma, então, do que se conhece como alfa-hélice, que os aminoácidos vão dando voltas sobre si mesmos, né? Em torno de meio nanômetro cada volta, né? E também essa estrutura mais tridimensional, né? Ou então eles vão se arranjando numa estrutura que a gente chama de folha beta ou beta preguiada, que tem esse jeitão aqui, sempre interagindo NH com O por ligações de hidrogênio, formando o que a gente conhece então como estrutura secundária da proteína. Os grupamentos R acabam originando ou deformando a molécula para formar o que a gente conhece como estrutura terciária, que é a estrutura que a proteína vai ter para funcionar. Tá? E essa estrutura é decorrente das interações, então, que os grupos R têm. Que tipo de interação? Pode ser interação ou atração ou repulsão de uma carga positiva com uma carga negativa, ou duas cargas negativas, ou duas cargas positivas, por exemplo. Pode ser atração polar, pode ser atração por ligações de hidrogênio, pode ser interações apolares, né? Fuga da água, dois grupamentos R se aproximam, e podem ser pontes de sulfeto. Tem um aminoácido que é a cisteína, que tem grupamento SH. Esse hidrogênio sai e um enxofre gruda com o outro para formar o que a gente chama de ponte de sulfeto, que é bastante importante para estabelecer a estrutura terciária de proteína. E, finalmente, algumas proteínas têm uma estrutura quaternária, que é quando eu tenho vários cadeias polipeptídicas que, isoladamente, não têm funcionalidade, mas que, agrupadas, acabam adquirindo essa funcionalidade. Aqui é um exemplo de estrutura terciária, vejam, cisteína com cisteína gruda e aproxima esse lado desse, deforma a proteína aqui. Aqui, carga negativa positiva, aproxima. Aqui, hidrofóbico, aproxima. Aqui, ligação de hidrogênio, aproxima. Então, tem várias interações, eletrostática, ponte de sulfeto, ligação de hidrogênio, apolar, que vão dando o jeitão espacial dessa macromolécula. Tá? E, obviamente, se eu mudo o pH, por exemplo, se eu aumento o pH, eu posso ter aqui um hidrogênio, um próton, que vem aqui, e isso que era negativo fica neutro. E então isso aqui já não tem mais atração. E eu deformo a proteína. Deformar uma proteína da sua composição estrutural original pode ser considerado, ou é chamado, né, de desnaturação. Eu desnaturo, ela não funciona mais. Como é que eu consigo desnaturar uma proteína? Mexendo no pH, mexendo na temperatura. Eu aumento a temperatura, eu afasto essas interações mais fracas uma das outras. Né? E isso pode ser feito de forma irreversível. Tá? Então, quando eu cozinho, por exemplo, o ovo, a albumina do ovo, que é uma proteína, se desnatura irreversivelmente, né? Para ficar a clara cozida. Né? Há outras causas também para desnaturação, mas o importante é, com o jeitão estrutural regular, ela funciona. Se ela perde esse jeitão estrutural, ela se desnatura e ela perde a sua funcionalidade biológica. Estrutura quaternária, o exemplo mais comum é a hemoglobina, que tem 4 subunidades, e só assim que a hemoglobina consegue transportar oxigênio e ser uma proteína funcional. Quais são as funções das proteínas? Algumas, né? Estruturais. Né? Colágeno, queratina nos animais, extensina nas plantas, são proteínas estruturais. Movimentação, actina e miosina, que faz a contração muscular, são 2 proteínas. Reserva, globulinas de sementes, proteínas que tem na soja, no amendoim, no próprio feijão, né? São proteínas de reserva da planta, para originar uma nova planta a partir da semente. Transporte, hemoglobina transporta oxigênio, dineína, vocês vão ver, transportam moléculas no interior da célula. Mecanismos de defesa, os anticorpos são proteicos, venenos de alguns animais, algumas cobras, são proteicos. Também servem, então, para defender o organismo de ataque de predadores. Hormônios proteicos, insulina, glucagon, são hormônios que são proteínas, que são formados e têm papel hormonal para a célula. E, finalmente, uma atividade importantíssima, que é a atividade catalítica, que é a atividade exercida pelas enzimas. Tá?
Ácidos nucleicos, para encerrar a nossa aula, são moléculas, então, poliméricas de ribonucleotídeos ou de desoxirribonucleotídeos. Os ácidos nucleicos, então, podem originar moléculas que eu denomino RNA ou DNA. Cada nucleotídeo é formado por um açúcar, que é uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada, que nós vamos apresentar em seguida. Açúcar, ribose, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ou desoxirribose, porque desoxirribose porque não tem essa hidroxila aqui no carbono 2. Fosfato é o ácido fosfórico, né, mas pode se ionizar em água, perder os prótons e ficar na forma de um triânio. Né? E as bases nitrogenadas são derivadas de purinas ou pirimidinas, que são compostos aí orgânicos sem papel biológico, mas derivados dessas bases, eu tenho adenina, guanina, citosina, uracila e timina, que são as bases que podem formar os nucleotídeos. O nucleotídeo é formado inicialmente a partir da junção do açúcar com a base nitrogenada, originando o que a gente conhece como nucleosídeo. Vejam, OH com H forma água e une a base com o açúcar. Como a base aqui é uma adenina, esse nucleosídeo eu chamo de adenosina. O nucleosídeo, quando fosfatado, recebe o nome de nucleotídeo. E eu posso ter um nucleotídeo monofosfatado, com um fosfato só, e aí eu tenho uma adenosina, no caso monofosfato, ou AMP. Eu posso ter 2 fosfatos, adenosina difosfato, ou 3 fosfatos e adenosina trifosfato, ou ATP, que é uma molécula bastante importante que a gente vai ver aí mais à frente. O DNA ele foi isolado pela primeira vez já em 1800, né, a partir de DNA de salmão, e já nessa época esse pesquisador supõe que o DNA, então, carregava em si o material genético daquele organismo. A partir daí, então, vai evoluindo a história do DNA, até que na década de 50, Watson e Crick e outros trabalhos aí, principalmente dessa Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, né, acabam desvendando a estrutura tridimensional do DNA, o que leva esse pessoal, Watson e Crick, né, a receberem o Prêmio Nobel da Química por essa descoberta. Vejam que é relativamente recente, na década de 50 do século passado. Tá? 62, então, vem o Nobel. A estrutura do DNA, estrutura que Watson e Crick ajudaram a desvendar, tem essa estrutura em dupla hélice, formando sulcos aí entre uma dupla entre as duas fitas, né? E a interação entre as bases nitrogenadas por ligações de hidrogênio. Sempre uma guanina interage com uma citosina e uma adenina com uma timina, por ligações de hidrogênio que dão estabilidade à estrutura dessa molécula. Só para curiosidade, um DNA de procariotos tem normalmente até uns 5 milhões de pares de bases, mas nos eucariotos esse número pode chegar a bilhões de pares de bases para garantir toda a composição ou toda a biblioteca genética daquele organismo. Em picogramas por célula, eu tenho aí até 3 picogramas, 4 vezes 10 a menos 3, né? Na verdade é 1000 vezes menos, né, do que o picograma, tá? Em cada célula, e isso varia de organismo para organismo. O RNA ele pode ser transportador ribossômico e mensageiro, e nós vamos vê-lo melhor na síntese proteica, porque todos eles participam da síntese proteica. E aqui uma apresentação rápida. O RNA transportador tem um jeitão, é uma molécula pequena, tem 80, 100 resíduos, sempre termina com adenina, citosina e citosina. Tem umas bases nitrogenadas meio modificadas, algumas ligações diferenciadas, e tem uma região que é importantíssima, que é chamada anticódon, que tem 3 bases nitrogenadas que vão servir para reconhecimento depois do RNA
mensageiro. RNA ribossomal formado a partir do nucleolo, nas células dos eucariotos, tem várias subunidades, uma subunidade maior, uma menor, varia de procarioto para eucarioto, tá? E tem já bastante mapeado a quantidade de nucleotídeos de cada uma dessas subunidades, normalmente medidas em peso molecular, 2,5 milhões, 4 milhões de eucariotos, ou em coeficiente de sedimentação, no caso aqui 50S, 30S, 60 e 40, que também vamos ver com mais detalhes mais adiante. E, finalmente, o RNA mensageiro, que é sintetizado também pelo DNA do núcleo, que tem regiões que são transcritas, mas que não são aproveitadas, né? Eu tenho, então, os exons, que são regiões que depois vão dar origem ao RNA mensageiro, quer dizer, ao que vai ser sintetizado de proteína, mas inicialmente ele é sintetizado com uma série de outras partes, que são chamadas de introns, que garantem uma grande molécula e depois ela é toda trabalhada para se chegar na molécula final, que é aquela que vai ser aproveitada no citoplasma para a síntese proteica. Esses detalhes dos RNAs e da própria transcrição, da própria tradução, serão vistos, então, como eu falei, mais adiante, quando virmos as organelas celulares. Por hora é só, agradeço a atenção, estudem nos livros, né, ou pela internet, todos esses assuntos que eles estão disponíveis, então, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Revejam as aulas de Química, revejam as aulas de Biologia Geral, isso vai ajudar a acompanhar a disciplina como um todo. Muito obrigado.